Eu queria falar primeiramente, né, que eu estou muito feliz, né, com a questão da iniciativa e o privilégio. Acho que em todo o meu ministério, acho que é a primeira vez, né, que eu tenho o privilégio, né, e a oportunidade e a responsabilidade também de estar falando, né, às mulheres. E o tema, né, o papel da mulher na família, na igreja e na sociedade. Eu queria que as irmãs já começassem a entender uma coisa daquilo que eu não vou, eu me recuso, né, a falar qualquer coisa a respeito de opinião, mas da realidade daquilo que a gente alcança da palavra de Deus. Então, o que eu queria começar falando é o seguinte, que a família, a igreja e a sociedade, as três são mulheres. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Cidade se diz, né, a história da humanidade, ela é contada como a história de duas cidades. Uma chama Jerusalém Celestial e a outra chama Babilônia. A mãe de todas as meretrizes e prostituições e abominações que há na terra. São duas mulheres. E família só existe por conta da mulher. Se tem algo que Deus viu quando Ele criou todas as coisas e foi conferindo cada dia da criação que Ele fez, era tudo bom. Mas tinha uma coisa que não era boa, que era o homem ser só. E aí Deus o fez dormir e fez aquilo que não era bom, Ele não fez ficar bom, Ele fez ficar muito bom, que foi quando Ele deu ao homem o quê? Uma adjutora, uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, né? Não que fosse dona, porque idônea e dona é parecido, né? Mas não é dona, idônea, quer dizer que alcançasse. Quando Deus fala a respeito disso, a gente pensa na história, mas a gente pode pensar também que assim como teve o Adão, também tem um novo Adão. Quem que é o novo Adão? É o Senhor Jesus, o verdadeiro homem, a imagem exata do Deus invisível. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Jesus é a imagem exata do Deus invisível. Assim como Adão teve a sua esposa, morreu ela também por conta do pecado, o Senhor Jesus vem noivando com uma mulher, onde Ele vai casar com ela por toda a eternidade. E eu falo isso porque muitas vezes quando se refere à Bíblia, existe da maneira superficial e perniciosa de falar que a Bíblia é machista, tá? E eu vou colocar as coisas assim muito claras daquilo que é. Porque Jesus, Ele é o homem. Tá? Às vezes é complicado para os homens pensar que eles estão na condição de fazerem parte da noiva. Porque Jesus não vem aqui buscar um noivo, vem buscar uma noiva. Então os homens que são descendentes da mulher, mais uma coisa importante, a redenção da humanidade, a mulher participou, o homem não. Porque Jesus é o descendente da mulher. O Espírito de Deus envolveu a mulher e dentro dela foi gerado o quê? Um ser, um ente santo, o Filho do Todo-Poderoso. Então, a importância que a mulher tem aos olhos de Deus, foi a única vez que Deus falou que era o quê? Muito bom. Agora, o que era muito bom? Era a mulher? Não. Era que não havia mais o que? Uma solidão. E aí nós devemos pensar que aquele ser das sombras, o inimigo das nossas almas, aquele que nós não vemos, onde que ele entrou na criação de Deus? Foi exatamente naquilo que é o quê? Muito bom. Por isso, eu não tenho uma esperança, nem a presunção, de que eu vou falar qual que é o papel da mulher na família, na igreja e na sociedade. Mas eu tenho um objetivo muito claro, de instigar as irmãs a se debruçarem mais a respeito disso.
Porque muito daquilo que tem acontecido na nossa sociedade, nas igrejas e nas famílias, tem acontecido exatamente pela competência que Deus deu às mulheres e não deu aos homens, de fazer, de gestar, de alimentar e de cuidar. E é muito complexo para as mulheres essa situação que advém lá do período da queda, porque na queda ali, o homem não foi amaldiçoado, a mulher não foi amaldiçoada, mas o ser das sombras foi amaldiçoado. Deus chamou ele de maldito. Maldito é tu entre todos os animais. Rastejarás, é uma linguagem apocalíptica. Você não vai mais andar o quê? No nível que você foi criado. Mas por conta daquilo que você fez, agora você vai rastejar, sua vida é rasteira todos os dias. Como quem diz, para você não há salvação. E mais, o Deus do amor, o Deus amigo, promoveu uma inimizade. Porém, inimizade entre você, o ser das sombras, serpente antiga, dragão novo, Satanás, diabo, CPF, carteira de motorista, falar tudo. E, por inimizade entre você e a mulher. Note que não fala entre ele e o homem. Entre você e a mulher. Entre o descendente da mulher e a sua descendência. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Então é muito importante as irmãs terem isso, para a gente não entrar com os olhos que a esposa, né, a primeira mulher teve, porque ela não viu com os olhos de Deus, porque Deus tinha falado. Então, como é que ela via? Olhos da fé, crê no que Deus falou. Ela viu com os olhos dela. Esse ser que odeia a mulher, ele não chegou furioso, ele chegou sedutor. Então, Deus proibiu, ele cria uma coisa, como quem diz, que Deus estranho é esse que faz uma coisa que é proibida. E a mulher gentilmente começa o quê? A conversar com esse ser sedutor que a odeia, e simplesmente está o quê? Procurando na fragilidade e de alguma coisa que eu não posso pecar aqui, que não dá para entender, por que o homem foi tão omisso naquela oportunidade. Mas o fato foi que a mulher viu que o fruto era bom, quer dizer, ela com os olhos dela, desejoso para estar em entendimento. Eu não consigo entender como é que você olha para um fruto e fala, não, isso aqui vai dar entendimento. A não ser que é a conversa lá da serpente. E ela comeu. E ela deu o marido, só que Deus responsabilizou tudo, foi o marido, não foi ela. Maldita é a terra por tua causa, porque você não cuidou dela. Você a ouviu ao invés de me ouvir. Aí você fala, mas ele não tem de escutar ela? Não, ele tem de cuidar, tem de zelar, a parte mais frágil, tudo. Então ouve, tem comunhão e tudo, mas ele tem uma proteção, porque ele não tem a fragilidade, a que a Bíblia fala, ele não foi enganado, a mulher foi. Então, irmãs, é uma situação tanto quanto complexa, ainda mais nesse mundo pragmático, porque no mundo pragmático, ninguém pergunta se uma coisa é certo, a pergunta é, está certo? E se a gente for olhar as histórias das igrejas, as histórias da cidade, houve coisas maravilhosas, mas tudo passou. Agora, a mulher, cidade de Deus, não passa. Jerusalém celestial não passa. A noiva de Cristo não passa. E quem pertence a essa mulher, ou quem são as células, ou os órgãos, quem compõe essa mulher? Que vai casar com um descendente, que é o Senhor Jesus Cristo. São aqueles que temem o Senhor e que guardam os mandamentos de Jesus.
não são aqueles que têm ideias, são aqueles que são sensíveis a pegar a ideia de Deus e praticar. Então eu vou fazer uma leitura de um texto aqui em Provérbios, para vocês verem como é que uma mulher, ela vai aparecer aqui até um poema, mas o que uma mulher fez e a influência que ela teve. Provérbios 31 que diz assim: palavras do rei Lemuel. Então, palavras de um homem, só aí tem uma vírgula. Então, palavras do rei Lemuel de Massá, vírgula, que a mãe dele lhe ensinou. Quem falou? O rei. Onde que ele aprendeu? Com a mãe. Que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Está falando dele não ser o quê? Mulherengo. Uma pessoa que simplesmente o quê? Opta lá pelo prazer desenfreado. Conselho de mãe. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. O filho era rei e ela é a mãe. Não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito. Tipo assim, olha, isso aí vai ter, mas não é próprio. E ela tem um filho que é um rei, que é um príncipe. Meu filho, você não é filho sem mãe não. E ela orienta, e ela ensina. Dê bebida aos fortes que estão morrendo, vinho aos que estão amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não lembrem mais da sua miséria. Então ela não prioriza uma campanha a favor o quê? Contra o álcool. Mas ela tem uma influência estratégica naquilo que pode mudar uma sociedade. Um rei sóbrio, um rei equilibrado, que com sabedoria e prudência o que conduz uma sociedade. Aí ela fala para o filho dela: abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Veja, essa mulher não era uma rainha, ela era mãe de um rei. E esse rei, ensinado por essa mãe, mesmo que ela não aparece, quem que foi a influência na sociedade desse camarada aqui, que nós nem sabemos de onde que é, e por que aparece isso, antes de aparecer esse poema lindo que nós vamos ler agora. Então a mulher que na sua discrição, mas na sua firmeza, e no seu foco ela foi o que? Ensinou o seu filho. Então, transforme a sociedade, meu filho. Não feche a boca, fale a favor do mudo. O foco de uma mulher, o que? No descendente, nos seus filhos. E aí vem o poema maravilhoso que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Essa mulher não é perdulária, ela não é consumista, ela é equilibrada, ela é sóbria. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Está falando de uma mulher virtuosa. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão, e ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquira, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços.
Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Tá certo? Que isso é o quê? Uma conceituação, um contexto lá de trás, mas que vale os princípios todos. Ela abre a mão aos aflitos, mulher misericordiosa, e ainda estende a mão aos necessitados. Quando a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos na terra. Agora você imagina, o cara está sentado lá com os anciãos, com os juízes. Mas quem que está por trás disso? É isso que se fala por aí? Atrás de um grande homem tem sempre o quê? Uma grande, né, mulher. Isso é a pura verdade. Ela faz roupa de linho, vende, ela fornece cinta aos comerciantes, força e dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução e a bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Na verdade, quando fala enganosa, não está falando contra, mas ele está falando que o conteúdo é mais importante do que a embalagem. Ele está falando uma questão de prioridade. E eu falo isso porque o Senhor Jesus está tendo um noivado que já dura quase 2000 anos, e se a gente for ver como é que ele vai casar, o que ele está fazendo? Ele está tirando toda a ruga, olha só, toda mancha, quer dizer, algo de estética, da sua noiva. Ele está tirando tudo aquilo para apresentar a si mesmo que é a noiva gloriosa, né? O final desse mundo aqui vai ser o quê? Um casamento. A mulher com o Senhor Jesus. Enganosa é a graça, fama, formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É interessante, nós lemos uns dias atrás aqui numa ministração sobre Sara. E lá fala que não seja, né, o adorno da mulher, aquilo que é aparente, tal, papai e tal, é como se, aí quem olha para lá fala, nossa, então a mulher não precisa se, né? Só que Sara, que é o exemplo da mulher que teme ao Senhor, ela era tão linda, que o grande desafio de Abraão, mesmo quando velho, era porque a mulher dele era radiante. Mas diz a Bíblia, que ela não fazia força para isso. Mas é o espírito dela, o coração dela, que transformava o quê? Totalmente ela. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras louvem. Então não é o discurso dela, mas é exatamente aquilo que ela executa e faz, que transforma a sua família. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher insensata derruba. Quando fala, então, o que é isso? Qual que é o papel da mulher na família? Construção. Construção. Ela constrói, ela tem esse poder. O poder do homem é outro. E a situação do homem é por extrema complicado. Tanto é assim, que necessitou de Deus mandar o quê? Um homem do céu aqui na terra, porque aqui não tinha nenhum. Mas ele não mandou nenhuma mulher. Ele considerou que a humanidade com a mulher, aonde ele geraria o quê? Uma descendência, a igreja, o povo dele, a gente pode usar várias expressões. Qual que é o papel da mulher dentro da casa dela? A Bíblia fala,
auxiliadora, adjutora, gerente. Ela tem um castelo que é a sua casa. Tá? O Elvis Presley, quando ele ficou muito deprimido, porque a esposa dele o abandonou, e ele foi conversar com o pastor, aí o pastor, ele falou assim, por quê? Por quê? Era o Elvis Presley. Aí quando a mulher, né, o deixou, o traiu, por quê? Por quê? Ele falou assim, o Elvis, a casa é o castelo de uma mulher, e você deixou que sua casa fosse invadida. Você não blindou a sua casa. Né? Então você imagina, o Elvis, que era venerado, tantas mulheres, né, falava e tal, mas a esposa dele não quis. Qual que é o papel da mulher? A Bíblia fala que o homem que encontra uma esposa, ele encontrou uma graça de Deus, porque mulheres existem, muitas. Agora, esposa é algo muito raro, é uma graça de Deus. E nisso, a gente não tem jeito de fugir, quando fala na sociedade entre duas cidades, Jerusalém e a Babilônia, né? Provérbios fala, né, que existe mulheres, essas não são virtuosas, que elas andam à caça de almas. São mulheres adúlteras. E a conversa delas, elas estão procurando aqueles que estão meio soltos por aí. E qual que é o papo? Ó, perfumei a cama, me ungi, meu marido foi, vamos nos embriagar de amores até amanhã. E quando fala disso, é o mesmo livro que fala dessa mulher virtuosa. E nós devemos o quê? Prestar atenção em tudo, porque existe orientação na Bíblia, como também existe o que é advertência. Infelizmente nós fazemos só as caixinhas das promessas, nós não fazemos as caixinhas das advertências, né? Mas tem tudo na Bíblia. Então eu queria falar uma coisa para as irmãs. Acho que um grande desafio, que se a mulher entendesse disso assim, 90% dos problemas estão resolvidos, é que o homem não foi dado a ele a gestão, assim, imagina um homem para dar um neném, como é que seria? Como que seria isso? O máximo que chega uma gripe, já está totalmente o quê? Destruído. Um homem muitas vezes é como se fosse um desperdício. Mas a mulher, ela pega uma semente que o homem coloca nela, entrega para ele um filho. Ou pega 2 sementes, 2 filhos. De um monte de semente, de um monte de desperdício, ela vai o quê? Ela não deixa as coisas desperdiçarem. Se o homem chegar com uma compra do supermercado, ela transforma aquilo o quê? Num jantar. Se ele der para ela uma casa, ela transforma aquilo num lar. Para a mulher, foi dado algo que não vai dar tempo aqui, que está já finalizando o meu tempo aqui, mas que eu queria instigar que vocês procurassem, porque tem na internet, o discurso da Madre Teresa de Calcutá, num congresso feminista lá na China. O que aquela mulher pequenininha falou para as mulheres? Em resumo, ela falou assim, eu fico tão intrigada das mulheres não entender o papel que Deus colocou ela em toda essa história. E aí ela vai descrevendo com muita simplicidade, assertividade, uma coisa muito linda. Então o que eu queria falar para os irmãos? Essa igreja aqui, ó, é uma congregação, mas se fosse para colocar ela em termos de figura, é uma mulher. A cidade também é uma mulher. E na família, ela só existe por conta de uma mulher. E o único perigo que as irmãs correm é tirar os olhos da palavra para escutar uma palavra.
as irmãs, ao invés de usarem os olhos da fé, usarem o quê? Os olhos carnais. Porque o ser das sombras, o mal danado, a serpente antiga, o dragão vermelho, Satanás, o diabo, tem uma inimizade profunda com a mulher. E quem colocou essa inimizade foi o próprio Deus. Porém, uma inimizade. E o que é curioso, e que quando fala dessa inimizade, ela parece uma falsa amizade. Porque ele continua sussurrando palavras para perverter aquilo que é a missão que Deus deu a ela. De adjutora, porque o homem lá, Deus falou, isso aqui não é bom não. Do marido, porque na boa, na casa, ela que edifica. Aí tem outra palavra assim, se o Senhor não edificar a casa, então como é que se o Senhor não edificar, mas quem edifica é a mulher? É a mulher que teme o Senhor. Deus usa as mãos dela na edificação que é dessa casa. Então para que serve o homem, né? Que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Para que serve, né? Vamos dizer assim, a questão do homem, né? Quando Deus criou o homem devia focar muito o quê? Em Jesus Cristo. Para aprender o que? Seu marido que presta. E a mulher, na igreja, para ser o que? Uma esposa, assim como a igreja é a noiva de Jesus, para ela ser o que? A esposa do marido dela. Em termos de cidade, não tem ninguém que influencia mais uma cidade do que as mulheres. E o jeito que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, porque ao invés de ter um mutirão das mulheres, que a semelhança da mãe do rei Lemuel, fala assim, vem cá meu filho, já pensou? Vem cá meu filho, a outra, vem cá meu filho, vem cá meu filho. E a gente traz uma nova geração temente a Deus, nós corremos o risco de entregar os nossos filhos para ser ensinado não pelas mães, mas por terceiros. O que eles estão ensinando para os filhos? O que eles vão ficar, o que vai ficar gravado no coraçãozinho dos que estão crescendo? O que eles aprenderam? Se eu pudesse voltar atrás, eu vou falar uma coisa, eu não perdia uma reunião de escola. Eu não ficava um dia sem olhar o que? Os cadernos dos meus filhos para ver o que está sendo ensinado lá. E dependendo do que tivesse sido ensinado lá, eu baixava lá. Porque enquanto as mulheres estão fazendo tantas coisas, a sociedade com a mulher está sendo ruída, porque esse ser que desvia a atenção delas, está fazendo aquilo que era competência delas fazerem. E eu vou falar mais uma coisa, se tem uma coisa que não é boa, é um homem sozinho. Nem Jesus, Deus o quis sozinho, por isso fez a igreja. Então, em um minuto agora, papel da mulher na família, edificar, não deixar essa família dividir, e precisa de muita fé, porque com o marido que vocês têm, está aqui a Teca, eu falo para ela e para todos, né? Perto de Jesus, vocês precisam de muita fé, meu irmão. Mas é assim que o justo vive, é pela fé. O papel da mulher na igreja. A mulher do papel na igreja é fazer a igreja acontecer. E zelar, preocupar se no púlpito está saindo palavra de Deus. E não impressões, mas a palavra de Deus. E qual que é o papel da mulher na sociedade? Contribuir com aquilo que Deus deu de filhos a ela, que sejam filhos semelhante ao rei Lemuel, que não se omite,
que não se embriaga, que não são galinhas, né? Que não são promíscuos, e que fazem justiça, e que olhem o necessitado. Tá? Então, eu espero poder não esgotar o assunto, né? Mas contribuir para que as irmãs busquem na palavra de Deus. Essa igreja está reiniciando. E quando eu olho aqui, eu vejo que veio uma poda muito grande. E poda é de Deus. Ele fala que uma árvore que dá fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. E quando eu escuto uma coisa aqui, escuto ali, eu vejo que existe muito sonho. Parece que existem corações aí que estão como represas. Tá? O Senhor Jesus tinha mulheres que andavam com ele, que ele nunca expôs como apóstolo. Mas pode ler lá, mulheres que serviam Jesus. O apóstolo Paulo tinha mulheres que falavam assim, essas mulheres aqui, elas cuidam. E por que elas não aparecem? É porque elas perduram. O que sai do ventre delas, continua até depois que elas o quê? Passam. O homem não tem isso. Então isso não é uma competição. Isso na verdade é uma caminhada no deserto. Porque ainda nós não chegamos em casa. Então, a mulher que teme ao Senhor, ela anda em fé. E por conta dessa mulher, nunca hora nenhuma fala que é por capacidade do homem. O marido dela é estimado. Não é porque ele é capaz, porque tem MBA, porque é estudioso, não é por conta da mulher. Fala assim, o esposo da mulher que teme ao Senhor é estimado na cidade. O que eu tinha para compartilhar, né? Era isso, né? Eu queria fazer uma oração. Pode ser feito aquilo? Querido Deus, Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai. Senhor Deus, porque o Senhor é tão zeloso que criou, ó Pai, a mulher, Senhor Deus, para que houvesse quem correspondesse, ó Pai, ao homem. E o Senhor deu um papel tão importante, ó Pai, um papel tão prioritário, ó Pai. E eu queria te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nesse dia, onde as irmãs estão aqui, onde elas vão ter confraternização, que o Senhor possa derramar da Tua graça. Foi para uma mulher, ó Pai, que Jesus apareceu primeiro quando Ele foi ressuscitado. Foi por conta de uma mulher, ó Pai, que foi necessário Ele passar por Samaria. Foi exatamente, ó Pai, uma mulher que tinha uma vida tão desregrada, ó Pai, que o Senhor Jesus transformou, Senhor Deus, naquela mulher que, com uma gratidão que homem nenhum teve, foi lá e ungiu os pés dele com aquele perfume caríssimo. Portanto, eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tire, que o Senhor dê colírio aos olhos das irmãs, que é para que elas possam enxergar, ó Pai, as coisas como o Senhor vê, e não como tem sido de maneira tão sedutora colocado para elas. No nome de Jesus, eu agradeço e peço, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo todo esse ambiente aqui, no nome de Jesus. Amém.